Boa tarde a todas. Eu falo um pouco alto, né? Eu falo porque às vezes tem um controle de volume aí no microfone. Bom, é a segunda vez que eu venho aqui. A primeira vez foi antes da pandemia. Nós estivemos aqui e eu sempre fico muito feliz pela oportunidade de estar na casa espírita. Para mim é um motivo de muita alegria, seja onde for, porque eu sou meio folgado, eu já me sinto em casa. Então isso é muito importante para todos nós, né? Antes da pandemia, eu estive aqui e durante a pandemia também nós fizemos algumas lives. Eu não sei se alguém aqui acompanhou alguma live nossa. Eu acho que eu fiz umas 3 lives aqui pela casa. E interessante porque eu não tinha Facebook nem Instagram antes da pandemia. Eu não tinha Facebook nem Instagram. Eu até brincava porque eu acho que eu sou pré-histórico. Eu reencarnei da pré-história direto aqui. Mas aí veio a pandemia, então nós começamos a trabalhar com as lives, né? E nesse período, uma grande amiga de uma casa espírita lá no Pina, chamada Maria Dolores, ela disse: Josué, vamos fazer uma live? Eu disse: vamos, eu não tenho um Instagram, Silvia. Ela disse: então vamos criar. Criamos o Instagram e aí eu comecei a fazer as lives. Na minha segunda live aconteceu um fato interessante. Uma outra pessoa amiga marcou uma live, mas não me deu tema. Ela não me deu o tema. E aí ela disse o seguinte: Josué, qual o tema? Naquele dia eu respondi assim, eu disse: fulana, amanhã eu posso te falar o tema? Ela disse: manda para mim no zap. Eu disse: tá bom. Naquele dia à noite eu sonhei. Eu dormi, sonhei. E eu sonhei com um tema. Vocês acreditam? Eu sonhei com um tema. Ele estava escrito no muro. Eu olhava para um muro e via lá o tema. O tema era assim: a vida, a do verbo haver, a vida antes da morte. E aí eu sonhei com um tema, acordei com ele na mente e passei para ela no zap: a vida antes da morte. E então ela sorriu no zap. Como é que as pessoas riem no zap? Ela geralmente bota lá RS ou KKK, não é assim? Ela botou lá KKK. Oi, Josué, você enganou não com o tema? Eu disse: não. Ela disse: não é a vida após a morte, não. Eu disse: não. O tema é a vida antes da morte. Que a vida após a morte eu tenho absoluta certeza. Mas o que a espiritualidade quer de nós é que nós possamos saber que há vida antes da morte, porque muitos não estão vivendo, estão apenas existindo. Existe uma diferença entre viver e existir. Emmanuel tem uma mensagem no livro chamado Palavras de Vida Eterna. Vocês conhecem esse livro, Palavras de Vida Eterna? Ele é lindo, ele é muito usado, principalmente em Evangelho no Lar. E lá no livro tem um capítulo chamado Existimos. E Emmanuel diz assim: a pedra existe, a montanha existe, a planta existe, o animal existe. Mas nós podemos só existir? Nós precisamos o quê? Nós precisamos viver. Porque Jesus nos falou assim: eu vim para que todos tivessem vida, e vida em abundância. E vida em abundância não é só falar, eu estou aqui sobrevivendo. Vida em abundância não é apenas o aspecto material. Vida em abundância é todo um contexto, é todo um aspecto espiritual, é uma complexidade da alma. E por que nós falamos assim? Porque existem princípios do Evangelho que precisam da luz da terceira revelação. Sem a luz da terceira revelação, nós não conhecemos esses princípios. Um deles, por exemplo, há uma passagem lá em Mateus que diz assim: vos foi dito que odiareis os vossos inimigos. Eu vos digo que amareis os vossos inimigos. É uma passagem do Evangelho de Jesus. Vocês conhecem essa passagem? E Jesus ainda diz assim: que nós deveríamos orar pelos que nos perseguem e nos caluniam. Agora, aqui entre a gente, é fácil amar os inimigos?
Não é fácil amar nem os amigos. Às vezes um amigo diz uma palavra sem querer e você não quer mais nem conversa. Às vezes um amigo passou no concurso público e você não passou, você olha assim e fala, miserável. Ele passou, eu não passei. Às vezes o vizinho troca de carro e você olha para ele e diz assim, só pode estar roubando. Ou então é traficante, como é que ele comprou um carro desse? Não é fácil amar nem os amigos, porque muitas vezes não ficamos felizes com a felicidade dos nossos irmãos e irmãs. Tem um comercial, que eu não sei se é da época de todos vocês aqui, de Sempre Toshiba. Lembra da Sempre Toshiba? Aquela TV de José disse que não é da época dele. Aquela TV que era de 4 anos a garantia, dessa Copa para outra Copa. Aí eu morri de rir, porque o comercial era assim. Estava chegando uma TV da Sempre Toshiba para casa de alguém. O vizinho ficava olhando a TV chegando. E para simbolizar, e ele estava morrendo de inveja, tinha uma plantinha do lado dele e ela começava a murchar. Só porque ele estava vendo a TV chegando na casa do vizinho. Então, às vezes, nem precisa alguém fazer mal para a gente. Nós não conseguimos amar a alegria e a felicidade das pessoas. Agora, imagina, porque o convite de Jesus é mais grave. Jesus nos pede para amar os inimigos. Então vamos dar uma clareada. Imagina alguém que tirou a vida de quem você ama. É fácil amar? É fácil amar alguém que lhe perseguiu? Alguém que lhe persegue? É fácil amar? Não é fácil amar. Mas será que Jesus não quis dizer que era somente simplesmente perdoar, esquecer? Não, não foi isso que Jesus falou, não. Jesus disse, vos foi dito que odiareis. Eu vos digo que amareis os vossos inimigos. Sem a luz da terceira revelação, você não entende essa passagem. Como é que a gente entende com o Consolador prometido? Através da reencarnação. Os adversários do passado, com o qual nós não resgatamos, não nos ressarcimos, retornam para as nossas vidas. Então vou fazer uma pergunta para vocês. Quando esse inimigo, quando esse adversário retorna para a sua vida na condição do seu filho e da sua filha, fica mais fácil agora amar esse adversário do passado? Por isso que quando Jesus falou, vos foi dito que odiareis, eu vos digo que amareis, Jesus enxergava com os olhos à frente que nós não conseguimos enxergar. Porque aqueles espíritos com os quais se tornaram nossos desafetos, independente da razão, com quem não conseguimos resolver na presente reencarnação, retornam para nós, porque nós não podemos ascender espiritualmente, deixando pontos mortos em nossa vida, porque pontos mortos é inclusive uma mensagem da irmã Sheila, através de Francisco Cano Xavier. Todos nós temos pontos mortos. São aqueles desafetos, aqueles espíritos que enganamos, machucamos, ludibriamos, no sentimento, no coração, no trabalho, seja onde for. Aqueles que nós ainda não resolvemos, são pontos mortos em nossas vidas. Através do processo da reencarnação, nós retornamos para resolver as pendências do passado. Então, quando Jesus nos diz, vos foi dito que odiareis, eu vos digo que amareis, eu vou perguntar a vocês, Jesus mentiu? Jesus enalteceu a mensagem? Não, Jesus falou exatamente como é. Aqueles desafetos do passado retornam para junto de nós. Por isso que a mensagem diz, o amor une. O amor une. Se você ama alguém, esse alguém nunca você vai perder de vista. Você pode reencarnar aqui no Japão, você pode reencarnar aqui, ela na Ásia, você nunca vai deixar de reencontrar. Mas o amor une, o ódio também. Se o amor une, o ódio também nos une. Ligações de amor são para sempre.
ligações de ódio precisam ser desfeitas. Para que essas ligações de ódio possam ser desfeitas, qual é o processo? É o processo da reencarnação. Por isso que eu cheguei em muita casa espírita e encontro pessoas que falam para mim: mas eu tenho muito problema com meu filho, com minha filha, com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com minha irmã, com meus primos, porque os maiores desafios nós reencontramos na família. São os espíritos mais desafiadores, porque são verdadeiramente os afetos. Sim, também tem muitos espíritos ligados a nós que reencarnam junto a nós, ligados a nós pelo sentimento do amor, mas a maioria são de desafetos do passado. Por isso diz o espírito de André Luiz: a família é a reunião dos afetos e desafetos, principalmente os desafetos do passado, porque são aqueles com os quais nós não nos ressarcimos e nós não podemos ascender espiritualmente enquanto não resolvermos esses problemas do passado que se fazem presentes. Eu pergunto a vocês: sem o Consolador prometido, nós conheceríamos e compreenderíamos a interpretação dessa passagem do Evangelho? Veio a pandemia, e no momento da pandemia as pessoas entraram em pânico. Meu Deus do céu! Eu pergunto a vocês: no período da pandemia, qual era o lugar que você se sentia mais seguro ou segura? Era no shopping, na rua, na feira, no supermercado, na praia? Qual era o lugar que você se sentia mais seguro? Em casa, na sua casa. É fácil conviver em casa, principalmente nesse período em que você precisa se fazer tão presente. Eu conheci pais que disseram para mim assim: rapaz, eu conheci meu filho na pandemia, porque antes da pandemia, ele trabalhava o dia todo. Quando ele chegava no final da tarde, o filho saía para a escola, para a faculdade, para a balada, para o shopping, para a festa, e só voltava de madrugada. Quando ele estava saindo pela manhã, o filho ainda estava acordando. Não conhecia meu filho, eu não tomava café com ele, não almoçava, não jantava. Durante a pandemia houve um período inicial de lockdown, foi assim. E aí passaram a conviver mais. Nesse processo de convivência maior, surgiram também as dificuldades. Quantos casamentos encerraram na pandemia? Casamentos que entraram em choque, em atrito, porque não resistiram ao exercício da convivência diária. Dificuldades no relacionamento, aqueles casamentos que não terminaram se fortaleceram. Mas eu pergunto a vocês: qual foi o convite e a proposta da espiritualidade no período da pandemia? Foi justamente intensificar a prática do Evangelho no lar. A prática do Evangelho no lar. Por que intensificar a prática do Evangelho no lar? Porque se você acha difícil viver em família, e não é fácil conviver em determinadas famílias, o único processo que pode nos levar a consolidar os nossos relacionamentos é o exercício na prática do perdão, da misericórdia e da compaixão. Porque sem misericórdia, compaixão e perdão dá para viver? Dá para conviver em família se aprender a perdoar? E por que eu vou aprender a perdoar? Nós vamos aprender a perdoar porque através do conhecimento que o Espiritismo nos traz, nós compreendemos o nosso papel junto à família. Nós compreendemos o nosso papel junto à família, não apenas em nossas casas, através da família consanguínea. Nós entendemos o nosso papel na casa espírita, na família espírita, na família universal, o nosso papel na sociedade como instrumento de transformação e de divulgação da mensagem do Evangelho. Todo esse contexto é uma luz em nosso caminho, porque sem esses ensinamentos nós nem teríamos por que continuar. Tem uma música de Roberto Carlos que se chama O Homem. Já ouviu essa música? É interessante porque na música ele diz mais ou menos assim: um certo dia um homem
Me ajude, viu, gente? Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha um olhar o quê? Mais belo. Ele não disse que era o homem mais belo. Ele não disse que era o homem mais belo. Ele disse que ele tinha um olhar mais belo que já existia. Porque os olhos são as janelas da alma. Através dos olhos nós nos revelamos. O nosso sentimento se revela através do olhar. Então, às vezes, nós enxergamos os nossos irmãos e irmãs, angústia, tristeza, depressão, alegria, felicidade, dificuldades. Nós enxergamos através de um olhar. Tem uma música que ele cantou, ele é protestante evangélico, chamado Sérgio Lopes. Eu acho que alguém aqui já ouviu falar. E o nome da música, eu acho bonita essa música, porque a letra da música, ela realmente retrata como é o perdão. E ele diz assim: perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é perdoar com o coração. Mas quando o coração perdoa, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. A beleza do olhar, ela é independente do aspecto fisionômico da beleza física. Nós transmitimos, através do olhar, verdadeiramente o que nós sentimos. Por isso que o autor da música diz: um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou no amor maior. E aí é que vem uma parte da música que é muito importante para nós. Fez a luz brilhar na escuridão. E os Espíritos nos falam que até a chegada de Jesus nesse planeta havia uma imensa escuridão. Porque Jesus, ao encarnar entre nós, ele nos traz os primeiros princípios de sentimento de misericórdia que não existiam. Todas as religiões do passado pregavam a violência. O reino dos céus era tomado pelos violentos, conforme preconiza a Bíblia. O reino dos céus era tomado pelos violentos, porque todos os deuses da época eram deuses de guerra. Então, quando Jesus veio a esse planeta, era uma época em que a elite romana, quando ia fazer uma festa, eles reuniam um grupo de pessoas na sua casa, e enquanto as pessoas comiam carnes, frutas, bebiam vinho, elas ficavam observando dois escravos se matando. Um arrancava o braço do outro, o outro arrancava os olhos, as vísceras caíam na sala, o sangue escorria, e eles comiam e bebiam como se aquela cena fosse a mais natural possível. Isso era normal na época de Jesus. Nós já avançamos muito. 2000 anos depois, não tem mais isso, só tem o UFC. Já é um avanço. Mas nós ainda precisamos observar duas pessoas se matando, porque faz parte da nossa natureza ainda ancestral, que não conseguiu superar esse período. Na época de Jesus era muito comum que, por mais que você amasse seu pai, sua mãe, sua avó, sua avó, quando surgisse uma manchinha branca na pele, você dizia: papai, mamãe, eu amo muito o senhor, muito a senhora, mas o seu lugar não é mais aqui. O lugar deles era onde agora, gente? No vale dos leprosos, ou vale dos imundos. Então eles jogavam o pai, a mãe, o avô, a avó, seja lá quem fosse, no vale dos imundos, onde eles morriam miseravelmente, por mais amor que tivesse. Era esse o mundo que Jesus encontrou chegar aqui. Aí Jesus chega e traz uma profunda transformação.
Sabe por que agora? Jesus traz uma profunda transformação. A prática da caridade, do amor e do perdão. Falar em amor, falar em se bater numa face, oferecer a outra, falar em reconciliação, reconciliando com o teu adversário. Enquanto estás aprendendo com ele naquela época, era como falar e jogar palavras ao vento. Hoje ainda é. Hoje, 2000 anos depois, nós ainda não conseguimos entender Jesus. E nós nos achamos na condição de nos auto-intitularmos cristãos apenas da boca para fora. Por isso que quando ele diz na música, fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração, e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. A música é interessante, não é interessante? Mas tem uma parte dessa música que eu não entendia. Eu não entendia mesmo. Porque tem uma parte da música, não é estrofe, em que ele diz assim: tudo que aquele deixou não passou e vai se persistir, flores nos lugares que pisou, e o caminho certo para seguir. Não, essa parte a gente entende. Mas o que eu não entendia na segunda parte é assim: eu sei que ele um dia vai voltar. Eu ficava pensando, meu Deus, Jesus vai voltar, gente? A gente se pergunta assim: Jesus vai voltar? Só volta quem foi embora. Jesus foi embora? Eu já mudei a pergunta. Jesus foi embora? Não. Então ele não vai voltar porque ele nunca partiu. Porque ele disse assim: onde houver duas ou mais pessoas em meu nome, eu o quê? Eu aí estarei. Eu falei isso uma vez na reunião das vovozinhas lá no Jefferson. Tem uma reunião na quinta-feira que é a reunião das vovozinhas, é uma coisa linda. Aí eu falei isso quando eu estava saindo do centro, uma vovozinha me pegou do lado de fora. Ela disse: vem cá, meu filho, você falou que Jesus disse que ele estaria onde houvessem duas ou mais pessoas. Eu moro sozinho, Jesus não vai lá na minha casa não. Eu disse: a senhora não mora sozinha? Ninguém está sozinho. Para reencarnar nesse planeta, no mínimo tem que ter um amigo espiritual de uma ordem elevada que se comprometa a lhe acompanhar toda a sua encarnação e ainda um tempo no mundo espiritual. Eu pergunto a vocês, agora eu vou perguntar a vocês: alguém está sozinho nesse planeta? Ninguém está sozinho. Você nunca está, inclusive longe dos seus obsessores. Aí é que você está sozinho mesmo. Nunca estaremos a sós. Por isso disse Jesus: aonde houver duas ou mais pessoas, eu aí estarei. E ele se faz presente aqui nesse momento. Ele se faz presente aqui nesse momento. Então ele não vai voltar, porque ele nunca partiu. E aí eu fiquei com a dúvida, porque ele diz: eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. Eu fui dormir de novo. Durmo todos os dias, mas eu tirei essa dúvida novamente no sonho. Vocês acreditam? No sonho eu não ouvi ninguém me falando, eu não li no muro como o tema da mensagem, mas ao despertar eu despertei com a resposta. Às vezes você não percebe, vocês não percebem, mas nós somos muito assistidos pela espiritualidade. Nós somos assistidos e o mundo espiritual coloca no nosso caminho pessoas, mensagens. Às vezes eu pego um livro, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva. Eu pego um livro e eu mentalizo naquele momento que aquele livro, eu peço para que ele me traga uma mensagem que me esclareça. Mas você não pega o livro e abre de qualquer jeito, não. Você precisa fazer uma prece, você precisa mentalizar, você precisa entrar num estado em que você possa verdadeiramente focar na mensagem que você vai receber. E aí você abre, ele sempre vem com a indicação certa, porque o mundo espiritual, ele conhece cada capítulo daquele livro. E quando você pega o livro, que você mentaliza, os espíritos colaboram para você abrir exatamente no capítulo que você precisa ouvir. Eu tenho um livro chamado Pão Nosso. Vocês conhecem Pão Nosso? Pão Nosso é muito bom, não é?
às vezes aqui chamei de pau nosso, porque quando a gente abre, parece que está levando uma pancada. Mas é verdadeiramente o que nós precisamos da mensagem para aquele momento que nós estamos vivendo. E uma das formas que o mundo espiritual trabalha em nossas vidas também é através do sonho, através do sono. Então nem sempre você vai lembrar o que você sonhou ou o que lhe foi dito. Mas se você souber e se você puder perceber, você pode acordar com a predisposição da ideia, com a resposta. E aí eu acordei, porque quando ele diz, eu sei que ele um dia vai voltar, e nos mesmos campos procurar o que plantou, a espiritualidade me orientou a procurar uma passagem do Evangelho de Jesus, que é a parábola do joio e do trigo. E aí eu fui estudar a parábola do joio e do trigo, e aí eu fiz o link com essa passagem. Porque na parábola do joio e do trigo é exatamente assim. Um determinado lavrador, ele plantou o trigo. E por que ele semeou o trigo? Porque o trigo dá o que, gente? Dá trigo. E o trigo produz o pão. E o pão alimenta o corpo, não é assim? O sentido da parábola é o alimento da alma. Então ele semeou o trigo, do trigo veio o pão e outras iguarias para alimentar o corpo. Mas à noite, ele conta na parábola, veio o inimigo, o adversário. Quem são os nossos adversários? Jesus nos diz que os verdadeiros adversários do homem estão dentro do próprio homem. É a inveja, é a cobiça, é a ganância, é o orgulho, é a vaidade. São os nossos verdadeiros adversários. Então, onde é que se encontram os nossos adversários? Dentro de nós. O príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, ele nos diz em uma frase: por mais que se vença um ou mais inimigos em uma batalha, a maior de todas as batalhas é aquela que você vence a si mesmo. É a maior de todas as batalhas. Então, à noite, veio o adversário e semeou o joio. Por que ele semeou o joio? Porque ele tentou criar uma dificuldade para o trigo. E aí veio o joio e o trigo. Quando o lavrador percebe, os seus funcionários chegam para ele e dizem assim: Senhor, podemos arrancar o joio? Quem lembra aqui dessa passagem? Ele responde: arranque? Não. Ele diz: deixai o quê? Deixai o joio crescer como não poder. Olha, essa é uma das parábolas mais bonitas, porque é justamente o que nós vivemos. Nós, na nossa maioria, somos joio crescendo pela vontade de Deus entre os trigos que reencarnam entre nós para nos instruir, para nos iluminar, para nos consolar. Quem são os trigos? Francisco Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, Papa Francisco, espíritos que reencarnaram para colaborar com a nossa trajetória evolutiva. O Mahatma Gandhi e tantos outros, o Francisco de Assis, eles são os trigos, porque a sua mensagem, ela ilumina, ela transforma. Nós ainda estamos na condição do joio, que busca um dia se aproximar e chegar à condição do trigo. Por isso, o lavrador diz: deixai o joio crescer como um trigo. Veja a música agora. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. Quando eu ouvi essa música, eu sei que ele um dia vai voltar, eu pensava: meu Deus, como é que vai voltar se nunca partiu? Mas o vai voltar da música significa que nos aproximamos do nosso processo de transição planetária. Quando nós precisaremos aprender a responder pelas nossas reencarnações, quando precisaremos prestar contas das nossas vidas sucessivas, das nossas reencarnações. Um dia nós seremos chamados a prestar conta do que fizemos com as oportunidades que recebemos. Se iremos continuar a reencarnar nesse planeta que caminha para se tornar em um futuro um mundo de regeneração, ou se
iremos para mundos mais atrasados, em condições ainda de provas e expiações semelhantes ao nosso planeta no momento atual. Por isso que ele diz, eu sei que ele um dia vai voltar, é uma simbologia ao momento em que nós haveremos de confirmar ou não a nossa continuidade aqui nesse órbito e nos mesmos campos procurar o que plantou. Colher o quê? Colher o que de bom nasceu. Chorar pela semente e morreu. Eu vou perguntar a vocês, o espírito morre? O espírito não morre. Então, qual é o significado de colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu? Colher o que de bom nasceu representa o que você fez com a mensagem que você recebeu, com o evangelho que envolveu sua vida. Você foi capaz de perdoar, de estabelecer compaixão e misericórdia. Você foi capaz de levar a mensagem do otimismo, da divulgação do evangelho de Jesus, colher o que de bom nasceu. Essa casa espírita, ela é o que de bom nasceu na época dos seus fundadores. Quantos anos tinha essa casa espírita? 20, 30, 40? 76. 76 anos. Isso é o que de bom nasceu da época dos fundadores e hoje ainda colhemos os frutos da fundação dessa casa. O que de bom nasceu nesses 76 anos é a transformação dos encarnados que chegaram aqui em estado de lamúria, com desequilíbrio, depressão, síndrome do pânico, ideias suicidas, e daqui saíram com uma mensagem de conforto, puderam se reencontrar na vida. Os espíritos desencarnados que sofreram um processo de assistência e transformação através das reuniões mediúnicas de desobsessão, de assistência, tudo isso é o que de bom nasceu. E o que de bom nasceu da semente que recebemos do Evangelho no nosso coração é a nossa transformação íntima. Chorar pela semente que morreu é uma referência à semente que foi jogada no coração de cada um de nós. Mas em alguns floresceu. Em alguns floresceu tanto que essas flores se transformaram na prática de alimento para consolar os necessitados, alimentar os que têm fome. E em outros a semente, ela morreu. Ela morreu porque não conseguimos nos transformar através da reforma íntima. Chorar pela semente que morreu sem florescer. Sem florescer. Porque a mensagem do Evangelho é justamente assim. Eu não sei se você já ouviu falar de um escritor que é professor e ele desencarnou faz 3 anos. E ele tinha um livro chamado A Maçã e Outros Sabores. A Maçã e Outros Sabores. E todas as vezes que ele lançava um livro, ele costumava fazer uma reunião entre os seus alunos para divulgação e debate antes do lançamento do livro. E quando ele lançou A Maçã e Outros Sabores, ele marcou uma reunião no seu apartamento. Foram alguns alunos para debater o tema do livro. Ele colocou uma cesta de maçãs. Uma cesta de maçãs na mesa. E aí ele começou, pegou uma das maçãs, ele mordeu e ele disse: olha o sabor que eu sinto dessa maçã. Vocês nunca vão sentir. Um dos seus alunos, para provocá-lo, pegou uma maçã, mordeu e disse: todas as maçãs são iguais. O mesmo sabor que o senhor sente aí, eu sinto aqui. Aí ele foi explicar. Ele foi explicar porque o sabor que ele sentia naquela maçã era um sabor único. Porque ele relembrou o seu passado em Minas Gerais, onde no interior de Minas ele viveu numa época de muita miséria, de muita pobreza. Era miséria mesmo. E ele disse: olha, a grande felicidade da minha mãe, porque eu vinha de uma família com muitos irmãos, era no final do ano, o meu pai recebia um pouquinho melhor e ele comprava algumas maçãs. E ele chegava para minha mãe e trazia as maçãs. E no momento do jantar, fosse de Natal, Ano Novo, a minha mãe, como não tinha maçã para todo mundo, ela repartia aquelas maçãs. E olha, o sabor que tinha aquela maçã era algo impressionante, porque era o sabor da minha vida. E eu não sei se vocês aqui lembram, onde eu falava
Um dia eu falava isso numa casa espírita, e alguém disse para mim assim, na minha época era assim também, maçã era a fruta que quem comia estava doente. Geralmente quando o filho adoecia, a mãe falava, traz uma maçãzinha para ele. O outro que não estava doente, ele dizia, pelo menos deixa a casca para mim. E ele falava, olha, é justamente isso que eu vivi na minha infância. Hoje maçã apodrece. Em qualquer lugar, em qualquer esquina, as maçãs são drogadas. Mas naquela época a maçã não era para todo mundo. E ele olhou para a maçã e disse, porque quando eu mordo essa maçã, eu sinto sabor de infância. Eu sinto um sabor que nenhum de vocês pode conhecer, porque ele é inigualável, ele é único para mim. Assim também é o Evangelho de Jesus. Quando nós falamos no Evangelho, cada um recebe o Evangelho de uma forma. Uns sentem a presença de Jesus ao próprio lado. Outros começam a se preparar para conhecer o Evangelho na sua prática. Outros desprezam a mensagem, outros riem da mensagem. Mas o Evangelho, ele permanece o mesmo. O que muda é a forma que nós recebemos esse Evangelho. Nós sempre falamos que todos nós parecemos muito uns com os outros. Tem uma passagem do Antigo Testamento na Bíblia, que eu não sei, eu acredito que vocês conheçam, um salmista. Qual é o salmista mais famoso da Bíblia? Qual é o salmista mais famoso da Bíblia? Davi. E qual é o salmo mais famoso de Davi? É o Salmo 20 e 23. E o que é que diz o Salmo 23? O Senhor... É bonito ou não é bonito esse salmo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O professor Cirilo Celestino, que ele é autor do livro Analisando as Traduções Bíblicas, ele disse que esse salmo, ele não está correto a tradução dele. Não é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Deus é o meu pastor e não me faltará. Quem não vai me faltar? Deus. Quando você diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, dá a impressão que vai faltar o quê? O dinheiro de pagar a energia, a água, o pão. Mas quando você diz Deus é o meu pastor e não me faltará, quem não vai me faltar é Deus. Se Deus não lhe faltar, não lhe falta o pão, a água e nem a energia, mas também é mais completo, não lhe falta mais nada, porque Deus é tudo. Então a tradução correta do salmo é Deus é o meu pastor e não lhe faltará. E quando Davi compôs esse salmo? Davi compôs esse salmo num momento de grande dificuldade na vida dele. Eu não sei se você já viveu um grande momento de dificuldade na sua vida, um momento em que você disse assim, meu Deus do céu, isso que eu estou vivendo parece que eu não vou encontrar uma saída, parece que todas as portas se fecharam para mim. Se você já viveu um momento assim, eu quero dizer para você que vocês parecem muito com Davi, porque Davi verdadeiramente viveu um momento desse na sua época. Porque Davi é um dos primeiros casos da Bíblia de desobsessão. É um espírito capelino que esteve entre nós e que todas as vezes que o rei Saul entrava no processo de desequilíbrio, porque Saul era muito obsidiado, Saul era muito assediado por espíritos que queriam matá-lo, porque ele era muito perverso. Saul era tão perverso e tão complicado que ele matava até os amigos. Então, quando Saul estava sob um processo de obsessão, ele só conseguia se sentir calmo quando Davi começava a fazer louvores ao Senhor. Então, nós conhecemos o Salmo de Davi, mas você talvez não conheça como surgiu o Salmo de Davi, esse Salmo 23. Os espíritos obsessores que assediavam Saul na época, eles usavam a mesma técnica que os espíritos que nos perseguem usam até hoje. Por isso que eu costumo falar que Davi é muito parecido com cada um de nós, porque todos nós somos luz e sombra.
luz e sombra. E quando os obsessores que assediavam Saul começaram a soprar no ouvido de Saul, porque os espíritos que nos perseguem, e eu vou falar uma coisa aqui para vocês agora. Os espíritos que nos perseguem, eles usam uma técnica. Essa técnica eles usam na minha casa, na sua casa, nas nossas casas. Os médicos, quando vão analisar você, eles fazem aquilo que nós chamamos de anamnese. Eles vão estudar você, saber seus hábitos, o que você se alimenta. Eles vão perguntar até se a restauração que tem no seu dente, de que ela é feita, se pode causar uma inflamação no seu organismo. Os espíritos obsessores, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com o que você pensa. Eles estão preocupados em saber qual é o seu ponto fraco. André Luiz vai falar desse ponto fraco no livro chamado Ação e Reação. Qual é o nome desse ponto fraco no livro? Alguém aqui lembra? Ele vai designar no livro, que se chama desejo central. O desejo central, você vai lá no livro. Quem nunca leu Ação e Reação, por favor, quem nunca leu André Luiz, não comece por esse livro, tá? Vá para o nosso lar, os mensageiros, aí depois você avança. Mas quem já leu e não lembra, pode ir lá consultar. Desejo central. O espírito observa que esse desejo central é o ponto fraco da sua reencarnação. Talvez você diga, Josué, eu não tenho desejo central. Eu quero dizer uma coisa para você. Todos que estão reencarnados nesse planeta têm um desejo central. Com exceção de Jesus, com exceção de espíritos iluminados, todos nós temos um desejo central. Em uns é a ganância, em outros é o orgulho, em outros é a vaidade, em outros é o egoísmo, em outros é a sexualidade. São vários os processos. São vários os processos. Um dia eu falava numa casa espírita, há muitos anos atrás, nós fizemos um trabalho sobre esse tema. E depois que nós fizemos um trabalho sobre o desejo central, uma das pessoas da casa me procurou. E ele disse assim, olha, eu acabei de identificar o meu desejo central. Eu não perguntei qual era, porque ele é muito particular. Porque todos nós temos muitas falhas. Uma falha aqui, outra ali, mas existe uma que é a mãe de todas, ou o pai de todas. Existe uma que é aquela que nos acompanha de encarnação para encarnação, que você trabalhou para se libertar dela, mas que ainda se faz presente na sua vida. Aí quando eu vou saindo da casa, essa pessoa me procurou e disse assim, olha, eu não posso ver mulher, foi o que ele falou. Esse é o meu desejo central. O que é que eu faço? Aí para tudo tem uma técnica, não tem? Eu disse, olha, você tem filhas? Ele disse, eu tenho. Eu disse, você vai olhar em cada uma dessas mulheres a sua filha. Ou então você vai pensar em nossa mãe. Quem é nossa mãe? A mãe de todos nós. Maria de Nazaré, ou Maria Santíssima. Eu digo, olha, todas as vezes que você olhar para uma mulher. E por que ele tinha esse ponto que os espíritos batiam? Porque ele era casado. A mulher já o havia flagrado em uma traição. Ela o perdoou, mas disse para ele, na próxima eu lhe deixo. Na próxima eu lhe deixo. E ele, embora fosse assim, ele falou para mim que não podia viver sem a esposa com quem ele vivia. A minha esposa, eu tenho muito amor por ela. Se ela me deixar, eu não vou conseguir viver. Mas ele tinha esse processo espiritual. Então o que é que os espíritos que o perseguiam faziam? O que é que os espíritos que o perseguiam faziam? Eles colocavam no caminho dele situações que o favoreceriam a esse processo de desequilíbrio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, as entidades espirituais, elas ficam nas nossas casas, nos observando. O que é que tu faz? Quais são as tuas pesquisas na internet? Como é que você se conduz? Eles estão em busca, tecnicamente falando, do desejo central. Esse é o processo de vida. O que aconteceu com Davi?
lá em Saul. Qual era o desejo central de Saul? Saul tinha medo de perder o trono, porque Saul era extremamente apegado ao poder. Ele não podia viver sem o poder, ele queria ser rei. E aí, só porque ele ouviu falar que um dos seus filhos fazia planos para ser rei, o que foi que ele fez com o filho? Matou o próprio filho. Só porque ele ouviu falar que o filho queria ser rei. Os espíritos identificaram qual é o desejo central do rei Saul, gente? O medo de perder o quê? De perder o trono. Então, o que foi que os espíritos trabalharam para ele se afastar de Davi? Porque o obsessor, o espírito que nos acompanha, e olha que quando eu falo obsessor, eu estou falando de nosso irmão. Porque o obsessor não é um ET, não é de outro planeta, ele não é um ser a parte da criação, ele é nosso irmão ou nossa irmã. São os espíritos com os quais convivemos. Ele fica em busca de nos prejudicar. E se você vem à casa espírita para se tratar, qual é o objetivo dele? É fazer o quê? É lhe afastar de onde? Da casa espírita, aonde você vai em busca do tratamento. Toda vez que eu vejo um trabalhador que chega para mim e diz assim: José, eu me afastei do Senhor, eu olho assim e digo: 5% é ruim por cento, e 95% é ruim para quem? O trabalhador. Não é verdade? Porque nós precisamos muito do trabalho. É o trabalho que nos coloca em sintonia de faixa de frequência com os espíritos responsáveis pelo trabalho da casa. Quando eu chego aqui nessa casa, essa casa tem uma equipe espiritual? Tem uma equipe espiritual. Essa equipe espiritual na casa, a equipe material, aqui tem equipe material da campanha do quilo, tem campanha do quilo aqui? Aqui tem uma equipe material da assistência, material e espiritual. Tem uma lanchonete, não tem uma lanchonete? Tem uma livraria, tem uma tribuna. Cada um desses trabalhos tem uma equipe. E tem uma equipe espiritual responsável pelo trabalho espiritual da casa, não tem assim? Então, esses espíritos, quando eu chego aqui nessa casa, eu já sinto a presença deles aqui ao meu lado, aqui na tribuna. Toda casa tem uma equipe espiritual. Essa equipe espiritual, ela nos ilumina. Quando nós assumimos um trabalho, uma tarefa, eles nos dão suporte, eles nos envolvem, e a presença deles em nossas vidas trabalhando a serviço de Jesus é verdadeiramente a serviço de nossa encarnação, a serviço de nossas encarnações. Então, quando você chega na casa espírita, que o espírito que lhe persegue, ele quer que você se afaste, a primeira coisa que ele vai fazer é criar uma situação na casa espírita para você se afastar. É uma dificuldade para o trabalhador, é uma situação de constrangimento, ou às vezes uma dificuldade na sua própria família. Quando eu cheguei aqui, eu estava até brincando, conversando com alguns irmãos e irmãs. Eu disse: olha, nesse horário de 13 horas, não deve ser fácil para as mulheres, cujos maridos não são espíritas. Porque eu já ouvi de tudo, viu? Até em outras casas que o horário não é esse. Eita, vai se mudar para o centro. Leva logo a cama para lá. Alguém aqui já ouviu isso em algum lugar? Leva a cama para lá, vai morar lá, vai. Não é fácil, é? Mas quem disse que o trabalho é tão fácil assim? Jesus falou: todo aquele que quiser seguir, me seguir, carregue sua cruz e siga-me. Só que seguir com Jesus, ter a presença de Jesus na nossa vida, não tem preço. Não tem preço nos momentos de maior dificuldade. A presença do Evangelho, a presença de Jesus nos socorre em todos os momentos de nossa vida. Hoje nós enfrentamos praticamente uma dificuldade. A dificuldade eram os primeiros discípulos, que se encontravam escondidos nas cavernas, sem energia, no escuro, que quando eram capturados iam servir de alimento para os leões, no circo romano. Hoje nós não temos nenhum leão na rua para nos engolir, mas nós temos ainda as dificuldades ali de família e tantas outras dificuldades. E os espíritos que querem nos afastar da casa, eles usam esses instrumentos para nos afastar do nosso direcionamento para nos tratarmos. Então é comum surgir dificuldades. O nosso desejo, qual era o desejo central de Saul? Era o quê? O medo de perder o
o trono. O que foi que os espíritos começaram a soprar no ouvido de Saul para afastá-lo de Davi? Saul, Davi quer o teu trono. Davi quer o teu trono. Davi quer o teu trono. Saul não escutava, mas ele começou a fazer uma reflexão. Eu acho que Davi quer o meu trono. E isso começou a mexer com ele. A ideia foi ficando. A ideia fixa foi ficando. Então, quando um dia Davi vai até o palácio, Saul tenta matar a Davi. Davi escapa, foge, e Saul manda seus exércitos para matarem Davi. Davi foge para um oásis, chamado Oásis de Engedi, em fonte, Gede, bode, fonte do bode. E no Oásis de Engedi, Davi olha para frente e só vê areia. Porque o que é que você vê mais no deserto? Areia. O professor Severino, ele disse que foi uma experiência impressionante na vida dele. Ele passou 2 noites no deserto. Ele disse: olha, o deserto é uma sensação impressionante. Você não tem nada, você só olha para ver areia. Então, quando você não tem nada, o que é que você pode ter? Quando você não tem mais nada, quem é que pode estar com você? Deus. Naquele momento você faz: Senhor, eu não tenho mais nada, só tem o Senhor comigo. E aí Davi olhava para frente, só via areia, e às suas costas vinham os exércitos de Jericó para matá-lo, a mando de Saul. Então, na frente, nada, atrás dos exércitos de Jericó. A situação dele era difícil, era fácil. Ele olha para o céu e, sob inspiração de um espírito que era o guia do povo de Israel, chamado Jeová, porque Jeová, na verdade, Jeová não era Deus. Deus nunca se autodenominou, deu um nome próprio, e nem Deus falava com os homens, porque não poderiam compreendê-lo. Mas esse espírito elevado, tinha um espírito elevado, que era o responsável pela condição daquele povo, chamado Jeová. Então, sob a inspiração de Jeová, Davi compõe: Deus é o meu pastor, e não me faltará. E é tão bonito esse salmo, porque ele não é um salmo simples. Ele não é um salmo simples. Ele é um salmo profético. Ele é um salmo futuro. Alguém já leu um livro aqui chamado Voltei, do irmão Jacó? Você já leu? Voltei. Por que é que quando o irmão Jacó, Frederico Figner, vai fazendo a sua viagem, porque ele não desperta no umbral, ele vai, no momento do desencarne, do desenlace, ele vai diretamente de onde ele se encontrava para a colônia espiritual. Só que no caminho ele vai passar por onde? Pelos umbrais. Quando o irmão Jacó vê os umbrais e vê os espíritos desencarnados em condições animalescas, muito deles, ele entra em pânico. E aí Bezerra de Menezes diz para ele: ore o Salmo 23. Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, se tu estás comigo, teu bastão e teu cajado me consolam, me confortam. Esse vale da sombra e da morte é justamente o vale dos umbralinos. Por isso que o salmo de Davi não é um salmo simples, ele é um salmo profético. Ele é um salmo de muita confiança, onde você coloca a sua vida nas mãos de Deus. Mesmo que eu caminhe pelo vale, se um dia você acordar e tiver tudo escuro, ou então você falar com as pessoas e elas não me ouvirem, você tocar nas pessoas e elas não sentirem, você chamar e elas não responderem, aí você lembra do Salmo 23. Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, e tu estás comigo, teu bastão e teu cajado me consolam. Apesar que eu tenho um amigo que ele está encarnado, mas acontece tudo isso com ele na família. Ele fala, ninguém escuta. Ele toca nas pessoas, ninguém responde. José lá em casa já é assim. Mas atipicamente, se você passar por isso, lembre do Salmo 23, porque ele é um salmo que justamente trata desses processos espirituais. Então Davi, naquele momento de dificuldade, ele compõe sob inspiração do mais alto esse salmo,
que é o salmo profético. Davi consegue superar todas as dificuldades. Saul é morto não por Davi, mas pelos filisteus. E Davi se torna rei de Israel. Rei de Israel. Por que Davi é tão parecido conosco? Porque no momento de dificuldade, era Deus para lá e Deus para cá. Quando nós estamos em dificuldade, é evangelho de manhã, de tarde, de noite. É evangelho toda hora. Quando a dificuldade passa, aí é uma vez na semana, depois na quinzena, e se tiver paredão do Big Brother, pronto. Acabou o evangelho. Ah, não, só amanhã agora. Então foi o que aconteceu com Davi. Se tornou rei de Israel, esqueceu de Deus, começou a se apaixonar pela única mulher que ele não podia, que era a esposa de um dos seus soldados, chamado Urias, Betsabá. Ele se apaixona por ela, e para se livrar de Urias, ele manda Urias para a guerra, na linha de frente, para que Urias morra logo, e ele possa ficar com Betsabá. É mais ou menos assim, vou fazer uma comparação aqui, tá, gente? Bem grosseira. É como você mandar alguém com a camisa do esporte no meio da torcida do Santa Cruz. O que você acha que vai acontecer? É pior do que Urias. Morre logo. E aí, naquele momento em que Davi se torna rei de Israel, e eu peço a vocês que prestem atenção aqui, tá bom? Não se preocupe. São várias as formas espirituais para desviar nosso momento. Mas o que nós precisamos fortalecer em nós é o trabalho da oração, da confiança em Jesus, de nosso irmão. É nosso irmão. Não tem diferença para nós. Nem é melhor, nem é pior. É nosso irmão. E aí, naquele momento de dificuldade, quando Davi havia construído toda essa situação para se livrar de Urias, para ficar com a sua esposa, vai passando por ali. Eu sei que está no meu horário, eu vou encerrar. Quando vai passando por aquelas mediações, um profeta de nome Natã. E Jeová se comunica com Natã. E Jeová diz a Natã: Natã, procure o rei Davi. E eu vou lhe orientar como é que você vai falar com Davi. Isso incorporando o próprio Jeová, Natã fala com Davi, e Davi diz: aqui devo a visita do profeta. E aí Natã diz: meu rei, eu tenho uma grande dificuldade para resolver aqui no teu reino. Existe do meu lado um homem que tem um imenso rebanho de ovelhas, mas ele quer fazer uma festa e não quer matar nenhuma de suas ovelhas. O outro vizinho só tem uma ovelha, ele quer matar a única ovelha que o vizinho tem, para ele não gastar nenhuma de suas ovelhas. Davi pergunta: mas quem é esse, para que possamos matá-lo? Aí ele responde: és tu, meu rei. Nesse momento Davi cai prostrado chorando. Tu tenhas um harém, porque naquela época os reis tinham um harém. Davi tinha milhares de esposas. Seu filho Salomão tinha 1.200 esposas, dezenas de mulheres e várias concubinas. Eu às vezes costumo brincar que tem gente que é saudoso dessa época. Pensa que dava para ter tudo isso aí. Não dá mais. Davi, com todas essas mulheres, foi em busca justamente daquela que ele não podia. Entrou num processo de obsessão, foi envolvido, e naquele momento ele começa a chorar, implora o perdão a Deus. E a partir daquele momento, nunca mais Davi se libertou da depressão. E os seus salmos e a construção dos seus salmos são consequência da inspiração da espiritualidade através da depressão pela qual ele passou. Por que todos nós somos muito luz e sombra? Porque todos nós somos muito parecidos com Davi. Nos momentos de dificuldade é Deus, é Jesus. Nos momentos de alegria nos esquecemos de agradecer, nos esquecemos de trabalhar. Que nós possamos, através da mensagem que o Evangelho nos proporciona, não esquecer a oportunidade e a bênção do trabalho em nossas vidas. Não nos intimidemos diante das investidas que tem como objetivo nos afastar do trabalho. Não nos intimidemos. A espiritualidade nos acompanha em todos os momentos. Muita paz para todos e todas.